esse aqui, ó. Bom, eu acho que agora tá gravando. Deu certo. Já tá gravando, sim. Então, vamos lá. O capítulo 25, né? Da Amélia, beleza? Uhum. Tá. Então, eu vou falando pelo celular e vou vendo o meu computador aqui, tá, gente? É o jeito, né? É o jeito. Quem quer? Vamos fazer a prece? Sim, vamos lá, Marli. Não quer fazer, Marli? Faço. Vamos fazer a nossa prece. Então, vamos unir os nossos pensamentos, mentalizar a figura amorosa de Jesus, trazer a sua imagem, a sua energia tão esperançosa para todos nós, para que nós possamos compreender bem os estudos que iremos efetuar nessa tarde e que pedimos a Jesus que nos fortaleça o ânimo, a vontade e o esforço de transformar esses ensinamentos em vivência, em sentimento, principalmente na convivência com aqueles que Deus nos colocou a caminho. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade e que a tua luz envolva todos nós e principalmente a Alexandra, incluindo, auxiliando na exposição do nosso estudo dessa. Mais uma vez, agradecemos a Deus essa chance, essa oportunidade e que a paz dele nos envolva, nos proteja agora e sempre. Graças a Deus. Beleza. Então, gente, quem começa a fazer a leitura do livro? Eu posso fazer, Ali. Beleza. A Sublime Revolução, capítulo 25. Tratava-se, inegavelmente, de uma revolução jamais acontecida. Aquele homem especial rompia todos os limites impostos pela prepotência e pelo abuso do poder. A sua presença agitava as massas ansiosas e inquietava os governantes injustos e exploradores. Estava começando a batalha árdua que se prolongaria pelos próximos anos, aumentando a geopolítica do país, governado por descendentes de estrangeiros que abominavam as tradições locais, desprezavam as raízes espirituais em que se firmavam as convicções religiosas e sociais, infelizmente desrespeitadas neste período. Tá. Israel, pode parar? Vamos dar um ponto aí, Simone. Então, gente, o que nós estamos vendo aqui? Nós tínhamos a região da Palestina, né? Israel, que estava sendo governada por descendentes estrangeiros, que abominavam as tradições locais, desprezavam as raízes espirituais. Então, o que nós temos aqui? A gente vai falar um pouco de Antíoco Epifânio, e depois a gente também pode falar, e a gente vai falar de uma sequência de... Essa região, como a gente disse antigamente, ela era uma região de comércio, era uma região de passagem, a gente já falou outras vezes, né? Que muitos povos queriam dominar esta área. Então, vamos lá. Antíoco Epifânio, de 2015 a.C. a 162 a.C. Antíoco Epifânio era um rei seleucida, ou seja, descendente dos gregos, tá? E essa
o Império Seleucida ele estava em declínio, decaído. Ele era pressionado por Roma e ele estava em queda. E aí o rei, que é o Antíoco Epifânio, implantava acelerado processo de helenização. Imaginem vocês que agora o rei estava querendo helenizar toda a parte de Israel, da Judéia, né? Então, o que ele fazia? Ele traz a si as prerrogativas divinas, cunha moedas com a sua imagem, introduziu a imagem de Zeus e os obriga quem? Aos judeus, tá? A se curvarem ante os ídolos. Inicia sacrifícios impuros. Como? Ele introduz os porcos, né? Porque o porco, ele era aceito pelos gregos, né? Como refeição, inclusive. E para os judeus, não. Então, ele inicia sacrifícios impuros com a intenção de destruir o culto judaico. As terras agora são do rei. Por quê? Direito de conquista pelas guerras. E não mais dos antepassados, como dizia a lei, a Torá. Então, agora a terra era do rei, o rei era do Império Seleucida, ou seja, vinha lá dos gregos, e ele dava as terras para quem ele quisesse. Não era mais conquista dos antepassados, ou seja, não passava mais para descendentes judaicos. O rei tenta também mudar a alimentação judaica, cobra altos impostos e obriga o povo judaico a participar de ritos gregos. Imaginem vocês, então, essa imposição cultural, desprezando totalmente a cultura judaica e também as suas raízes espirituais, né? Isso, eu já falei a data, né? Mais ou menos em 2015 a.C. a 162 a.C. Nós temos também, porque vários povos tentaram fazer isso, né? Nós temos também, isso aqui está em História de Israel, capítulo 32. Pilatos. Certa feita, Pilatos mandou levar à noite a Jerusalém certo número de imagens veladas do imperador, que eram os estandartes. O dia clareou e a agitação tomou conta. Todos enchiam-se de indignação e tomaram como zombaria a grave lei judaica, né? Por quê? Porque a lei dizia que não se podia ter imagens dos homens, né, na cidade. Se dirigiram, então, os judeus, acordaram e estava lá, todos os estandartes com a imagem do imperador. Nessa época, na época de Pilatos, quem era o imperador era Tibério, tá? Então, vamos lá. E se dirigiram a Cesareia para falar com Pilatos. Suplicavam-lhe que mandasse tirar as imagens de Jerusalém. Este recusou-se. Então, os judeus se lançaram por terra e ficaram imóveis no lugar durante 5 dias e 5 noites. No 6º dia, Pilatos convocou o povo como se quisesse comunicar-lhe uma notícia. A seguir, fez um sinal aos soldados para cercarem os judeus. Envoltos por fileiras de homens armados, os judeus tomaram-se de grande comoção ante o inesperado. Mandou massacrá-los, caso não admitissem as imagens. Fez novo sinal para que os soldados desembainhassem as espadas. Os judeus, então, um a um, jogaram-se por terra, como se estivessem combinado entre si, e ofereceram seu pescoço desnudo, declarando em alta voz que preferiam deixar-se matar a transgredir a lei. Esta atitude heróica do povo em defesa da sua religião causou grande espanto em Pilatos e ordenou que as insígnias do imperador fossem retiradas de Jerusalém. Olha que coisa! Tá vendo, gente?
Então, assim, eles não respeitavam mesmo. E queriam até impor, né, seus hábitos, sua cultura, sua religião para os povos estrangeiros. Vamos lá, Simone, pode continuar. Israel aguardava um condutor que a libertasse do nefando jugo romano, concedendo-lhe favores extraordinários e facultando-lhe a preservação do orgulho de raça denominada eleita por Deus em detrimento de toda a humanidade. Os Certo. séculos... A gente já sabe disso bastante, né? Porque... Pode falar, Simone, pode continuar. Não, eu iria continuar a leitura. Você vai comentar ainda? Eu só ia falar que o Israel, por conta de todo esse massacre, por conta de toda essa subjugação, durante vários períodos, né? Não foi só não é pontualmente, a gente vai falar um pouco da linha do tempo aqui, eles foram massacrados durante muito tempo. Então, eles tinham essa ânsia de um homem que os libertasse, né? Pode continuar. Os séculos de escravidão na Babilônia, no Egito, as humilhações defluentes das lutas inglórias com outros povos, que os sitiaram por demorados períodos, quais as lutas perversas com os filisteus, o cerco promovido pelos assírios, a subserviência a déspotas que o envileciam, de forma alguma lhe ampliaram os horizontes do entendimento em relação a Deus e às suas leis soberanas. E olha só, tá vendo? Ela traz um pouco de história pra gente, né? Ó, século de escravidão na Babilônia, então eu tenho aqui, ó, escravidão na Babilônia, escravidão no Egito, luta com os filisteus, luta com os assírios. Eu tinha feito aqui, pena que deu errado, que vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Eu fiz uma seta aqui com a linha do tempo. Então, eu fiz uma pesquisa dessas invasões desses povos em cima do povo judeu, tá? E aí, mais ou menos, tá, gente, as datas, para nós nos localizarmos no tempo. Alguns sites falavam algumas datas, outras, mas elas são bem próximas, tá? Então, aqui, ó, começando com os filisteus, no início do século XII, mais ou menos em 1150 a.C. Os filisteus eram povos que vinham do mar. Eles falam que talvez de Creta, peraí, deixa eu só ver aqui na imagem. Vinham do mar Mediterrâneo, de ilhas gregas, da ilha de Creta, supõe-se, tá? E eles eram povos que lutaram muito, durante muito tempo com os judeus. Descendente de filisteus, nós temos aquela história, né, de Davi e Golias. Davi do lado judaico e Golias do lado dos filisteus. Então, são esses povos aí. Seguindo a linha do tempo, nós temos a invasão assíria, em mais ou menos 722 a.C. Depois disso, invasão dos babilônios, mais ou menos em 597 a.C., ele assediou Jerusalém e por volta de 586 a.C. se deu o exílio. Depois dos babilônios, nós temos a invasão dos persas, de 539 a 333 a.C., Depois dos persas vieram os gregos, com Alexandre, que invade em 333 a.C., invade essa região da Palestina. E os romanos. Depois dos gregos, nós temos os romanos que vieram por volta de 64 a.C.
Então, eu vou ler um pouquinho para vocês dessa história. Vamos lá. Ó. Dos tempos áureos de Israel, foi acontecendo um minguar progressivo e irreversível, e a realidade ficou insensível e desumana. Os repetidos erros das elites israelitas no período monárquico, reis, príncipes, juízes, sacerdotes, segundo a denúncia dos profetas, levaram Israel aos exílios e domínios implacáveis dos assírios, dos babilônios, persas, gregos e romanos. Os filisteus, isso aqui está em História de Israel, tá, gente? Capítulo 33. Eu fui num site de história mesmo, tá? Os filisteus, um dos povos do mar, rechaçados pelo Egito quando tentaram invadi-lo, haviam ocupado uma fértil faixa costeira no sudoeste da Palestina. Formou uma confederação de 5 cidades. Isto aconteceu por volta de 1150 a.C. A Assíria representava grande perigo a todas as pequenas nações da região. Destruíra Israel ao norte, o reino da Samaria, e submeter a Judá a pesados tributos durante muitos anos. Em 609 a.C., outro grande império destronou a Assíria e denominou a região Babilônia. Em 605 a.C., Nabucodonosor derrotou as forças egípcias que controlavam a Palestina. E Jerusalém foi assediada em 1597 a.C. Os persas construíram uma cadeia de fortalezas do Mediterrâneo ao Jordão, acompanhando as rotas comerciais, em uma intensificação da presença militar em resposta à ameaça grega na costa mediterrânea. Eu tinha uma foto aqui, eu vou tentar mandar depois, do mapa aqui da Palestina, e a região aqui que os filisteus chegaram a dominar. Aqui no Mar Mediterrâneo à esquerda, o reino de Judá, certo? Próximo do Mar Morto. Vocês estão mentalizando aí? Porque Judá fica ao sul, certo? E Judá fica perto do Mar Morto. Entre o Mar Mediterrâneo e o reino de Judá ficava a região que os filisteus dominaram aí. Mas depois eu vou mandar a foto, tá? Pode continuar, Simone. O narcisismo doentio produzira o morbo da degradação moral. E os seus profetas, em razão das abominações praticadas pelos governantes e sacerdotes hipócritas, silenciou as vozes espirituais por quase 4 séculos, de modo que pudesse perceber a necessidade de reconsiderar as convicções vigentes e as expectativas em torno do Messias. Olha só. Então, o povo judeu, né, tinha esse problema, um orgulho exacerbado, né? E os profetas que eram enviados, a gente sabe, o povo não aceitava as orientações, matavam os profetas. E nós já vimos também que Deus, durante 4 séculos, ele parou de enviar profetas. Porque o povo também, ele era um povo narcisista, um povo orgulhoso, e não aceitava também as opiniões dos profetas. Para que servia? Para que servia toda essa escravidão? Toda essa, sabe, essas lutas inglórias, essa sequência, né, na linha do tempo, pela história que traz para a gente, todos esses povos invadindo o povo judeu.
Vamos continuar. O orgulho que cega é o responsável pela perda de sentido em relação à grandeza moral, abrindo espaço para a presunção e a soberba, que se encarregam do exterior, sem a menor contribuição para a realidade íntima do ser. Desse modo, embora as demonstrações exuberantes do Rabi Galileu, a empáfia dos representantes do povo e dos Quer seus dizer, a ministros, arrogância, né? A arrogância dos representantes do povo. seus ministros espirituais, os israelitas esperavam um vândalo impiedoso que vingasse as gerações transatas, que estorcegaram nos longos cativeiros e na humilhação sem nome. Olha só. Então, como eles passaram por essa situação que a gente acabou de ver, de lutas, de invasões, de escravidão, então eles estavam querendo um representante. Só que eles já tiveram esse tipo de representante. Na época do Antíoco Epifânio, que eu li para vocês todas as imposições que ele fazia, o povo reagiu. Não sei se vocês já ouviram falar das lutas de Macabeu, as guerras macabeias. Era isso. É um povo que se revoltou, se rebelou, mas não adiantou nada, né? Os judeus continuaram sofrendo escravidão e submissão. E mesmo Jesus aparecendo para eles agora, e fazendo as suas demonstrações, demonstração de amor, demonstrações de todas as coisas que Jesus, do verbo também, os ensinamentos, a sabedoria, o amor dele, todos os... Eu nem queria falar essa palavra milagre. Tudo que Jesus fez de cura, e esse povo, os representantes, né, não reconheciam as demonstrações de Jesus. Pode continuar. O templo de Jerusalém espelhava a alma israelita. Imponente, majestoso, ornado de peças muito valiosas, ostentando o poder temporal e as dádivas transitórias que lhe foram acrescentadas por Herodes o Grande, onde se realizava, porém, o hediondo comércio dos divinos bens. Olha só que interessante, né? Então, o templo era imponente e representava também o povo orgulhoso, majestoso, mas lá no templo se realizava o comércio. E aí, no capítulo, eu vou só citar, tá, gente? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, tem lá o título Vendilhões expulsos do templo. É aquela passagem, né, que Jesus começa a derrubar a mesa dos cambistas, ele começa a soltar os animais, e ele fala, né, aqui não é casa de comércio, vocês estão fazendo a casa do meu pai de comércio. Pode continuar. Por isso, não ficaria mais tarde pedra sobre pedra que não houvesse sido derrubada pelos conquistadores igualmente impenitentes. Igualmente incorrigíveis, né? Então, como aquilo ali não estava representando Jesus, não estava representando o Pai, os ensinamentos, os verdadeiros ensinamentos do Evangelho. A casa virou um comércio. O povo era orgulhoso, imponente. E aí, o que aconteceria? Jesus falou, né? Não vai sobrar pedra sobre pedra desse templo. E em 70 DC, a gente sabe que Tito invadiu Jerusalém e destruiu tudo. Pode continuar, Simone. Olha, ficou só o Muro das Lamentações, né? Que existe até hoje, né? Exatamente. Que cercava o Templo de Jerusalém, né? O templo, Exatamente. templo. Ficou só o Muro das Lamentações que cercava o templo em si, né?
não existe mais. Você vai lá visitar, só tem ruínas, né? Existe outra Exatamente. coisa lá, eu acho que tem até da igreja ortodoxa, não é da igreja ortodoxa, a igreja ortodoxa cristã. Tem oh meu Deus, agora me fugiu, da religião muçulmana lá, Mesquita. uma mesquita, isso, era essa Ah, palavra que eu queria. Eu acho que lá nessa área se não me engano, hein, parece que uma das vezes que eu pesquisei eu vi isso, lá dentro do muro, né, onde sim. era o templo, ficou Uhum. hoje tem uma mesquita. Agora uma mesquita, né? Então, É, então, é quer dizer, desvirtuou totalmente do que era, né? Realmente não ficou pedra sobre pedra, né? exatamente. Interessante. Mas por quê? Por causa de tudo isso, né, que a gente vem falando aqui. Toda essa. Porque o que a gente pensa que é mal é um jeito de Deus nos orientar, nos educar, né? Então, assim, e estava se esperando uma educação, né? Que o povo ficasse mais humilde, que os judeus ficassem mais humildes, né? Que saíssem dessa fase narcisa. Pode continuar. O pavio pestilencial do ódio, da discriminação em classes poderosas e desventuradas, tornava-o um reduto de infâmias e exploração da ignorância dos simples e ingênuos, através dos lamentáveis holocaustos de gratidão a Deus ou de súplicas materiais para atender às necessidades transitórias. Olha só. Por isso que não vai ficar mesmo, né? Pedra sobre pedra. Lá, ó, ele fala o mau cheiro do ódio dentro do templo. Mau cheiro, o ódio tem mau cheiro. O mau cheiro, o bafio, né, da discriminação. E aí, ó, os lamentáveis holocaustos também. As súplicas materiais, não sabiam nem pedir, né? E aí, eu tenho uma coisa que eu trouxe aqui, ó, Isaías, capítulo 1, 11 e 12, sobre essa parte do holocausto. Indaga o Senhor, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados de carneiros e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisássemos os seus átrios? Olha que interessante isso, né? Isaías. Isaías é de mais ou menos em 739 a.C. a 680 a.C. Ele estava no auge do Império Assírio. E ele já falava desde aquela época, né, sobre os sacrifícios que o Senhor dizia, né? Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos. Pode continuar. A mensagem espiritual desaparecera completamente. E as cerimônias complicadas somente eram apresentadas aos dominadores vitimados pela luxúria e pela exorbitância dos crimes a que se entregavam. O mestre Só iniciar... um pouquinho, Simone. Ah, tá. Então, ó, a mensagem espiritual no templo, né, desaparecera completamente. O que tinha lá agora? Cerimônias ritualísticas, cerimônias complicadas, né? Apresentadas aos dominadores vitimados pela luxúria. Quer dizer, então, só para aquela classe dominante, aqueles rituais, aquela coisa, sabe? Então, olha só, a gente já viu algumas coisas aqui. O templo de Jerusalém perdeu seu significado, né? Pode continuar. O mestre iniciara o seu ministério conforme anunciaram os antigos profetas.
A sua voz cantava o hino das bem-aventuranças, convocando as vidas à abnegação, ao dever, à pureza de sentimentos. De imediato, como celeste taumaturgo, ele começou a demonstrar o poder de que se encontrava investido, diminuindo as imensas cargas de aflição que pesavam sobre os ombros vergados dos sofredores infelizes. Tá. Ele era, a comparar, né? Só um pouquinho. Então, ó, de imediato, como celeste taumaturgo, aquele que faz os milagres, né? Começou a demonstrar o poder que estava investido. Então, vamos lá, olha, eu vou trazer Jesus no Lar, capítulo 17, de Francisco Cândido Xavier. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou Jesus às bem-aventuranças. Porque a gente viu aqui que ele começou a cantar as bem-aventuranças, certo? Destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. Iniciados os comentários edificantes, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e curiosidade. Foi então que Judas inquiriu: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os acovardados gozarão semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Pedro recobrou o ânimo e perguntou: Mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delitos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Olha só que interessante, né? E aí Jesus, isso aqui é à noite. Depois que ele fala das bem-aventuranças, a gente sabe, né? Eles se reuniam à noite e as dúvidas dos discípulos, Jesus ia conversando e orientando, né? Então agora vem Jesus falar. Enganam-se todos. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio, da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante que os solicita, sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um, de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra. Por todo aquele que acolhe os semelhantes, dentro das normas do amor e respeito, é senhor dos corações que se afeiçoam no mundo. Vamos lá. Que livro é esse, Ali? Perdão, não prestei atenção. Jesus no Lar, capítulo 17. Obrigada.
Nada, que isso. Então, gente, assim, a gente, na verdade, temos direitos e deveres. Então, assim, é o que ele fala, né? Falar 1000 vezes a mesma lição, mas sem se exaltar. E é isso mesmo, né? Às vezes a gente dá uma treinada aqui nessa história de falar 1000 vezes a lição, não é? Verdade. Não é? Ontem, Alexandre, não sei se vocês viram a palestra do Haroldo lá no Não, site eu da não Kenda, cheguei a ver, não. ele Aham. falando exatamente isso, que para a gente adquirir um hábito, a gente tem que repetir, é pela repetição. Você vai repetindo, você vai fazendo, você cai, levanta, É isso até mesmo. aquilo, vamos dizer, tornar uma coisa natural. Mas até chegar nesse ponto, você precisa repetir. Então, é aquilo que você acabou de falar. Às vezes você vai ter que repetir umas 100 vezes para É. poder fixar, né? Agora tem que repetir sem exaltação, né? Da É, gente dar uma treinada em casa, não é? Por exemplo, principalmente quando a gente tem criança pequena, né? é verdade. Vamos lá. Pode continuar, Simone. Era uma aragem perfumada e balsâmica. Eu já li esse pedaço? Dá Não. não. Era uma aragem perfumada e balsâmica na ardência dos desesperos que dominavam as existências a se estiolarem nas enfermidades degenerativas, nas provações inomináveis. Unindo às palavras os atos de amor e de misericórdia, ele renovava o solo dos corações com a palavra consoladora e com a diminuição das mazelas dilaceradoras. Tocadas nas fibras mais íntimas, as multidões seguiam-no, ansiosas e dominadas pela esperança. Tudo nele era diferente. O seu amor superava todas as expressões conhecidas até então. Atendia os leprosos e os ladrões, as meretrizes e os viciados com a mesma complacência com que a outros libertados da cegueira, da surdez, da paralisia, da loucura. Mas não concordava com as suas condutas equivocadas, sempre os convidando a uma radical mudança da forma de viver. Então, ele cuidava, né? Tratava das pessoas e queria que mudasse também o íntimo, né? A forma de viver, como ele vê o mundo. Por quê? Para não voltar a adoecer de novo. Não cuidava só do exterior, cuidava de tudo, né? Pode continuar. Os demônios temiam e obedeciam-lhe à voz, embora algumas vezes tentassem inutilmente enfrentá-lo. Lúcido como o sândalo penetrante, era também enérgico, quando necessário, estabelecendo os parâmetros seguros para a existência feliz. A sua revolução tinha por meta a conquista do reino dos céus. Diferente de tudo quanto ocorrera antes e jamais voltaria a suceder, a revolução não destruía vidas, erguia-as, não derramava o sangue dos lutadores, estancava-o naqueles que se encontravam feridos. Nada solicitava, jamais pedia o que quer que fosse a alguém. Ele viera para dar, para doar-se, para servir como jamais outrem assim procedera. Olha só, gente, vocês estão vendo? O nome do título chama A Sublime Revolução. E ele está falando aqui, né? Para conquistar o reino de Deus. E ele erguia vidas. Ele viera para dar, viera para doar-se, para servir. Então, a gente está vendo aí que é o exemplo, né? Ele está mostrando como se faz a revolução em nós mesmos. Porque é igual aquela parábola lá do joio e do trigo, né?
O joio e o trigo estão dentro de nós. Nós temos joio e temos trigo. E o que a gente precisa fazer? Como diz a parábola, né? Arrancar o joio, que é tirar de nós, né? Aquilo que não é adequado, que é o ego, a exaltação do ego, que tem a ver com o egoísmo, né? E é isso mesmo que a gente precisa ir nos modificando. Só que essa coisa é paulatina. Pode continuar, Simone. Não. E todos fascinavam-se com o seu comando, deixavam-se arrastar pelo seu verbo flamívomo e incorruptível. É um verbo quente, acolhedor, né? Mas Israel anelava pela revolução armada, aquela que vitima, que destroça, que destrói. Era natural que o não reconhecesse, ou melhor, que o detestasse, e por isso os seus sicários políticos e religiosos tramaram a sua morte. Eu já falei, só um pouquinho, Simone, desculpa. Eu já falei uma vez, eu vou repetir, né? Está em João 11, de 43 a 53. É mais ou menos assim. Este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos, todos crerão nele. E os romanos tirar-nos-ão o nosso lugar, que é o Sinédrio. E tirar-nos-ão a nação. Convém, então, que um homem morra pelo povo. E é isso que a Amélia está trazendo para a gente, né? Os sicários políticos e religiosos tramaram a morte de Jesus. Pode continuar. Não havia lugar para ele na história daquele povo belicoso e sofredor. As classes em que se dividia a população bem demonstravam o nível de indiferença e de crueldade que sustentava as contínuas intrigas, traições e lutas intestinas. Uhum. O dia raiava, banhado por suave temperatura, enquanto as boninas arrebentavam-se em flores e o perfume da primavera rociava a natureza nos braços gentis da brisa do amanhecer. Boninas, só um pouquinho, Simone, boninas são as calêndulas, tá? Às margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum, as pessoas aglomeravam-se, aguardando o prodígio do seu incomparável amor. A sua mensagem fora levada por incontáveis regiões, a regiões à volta de Israel. E de toda parte vinham vê-lo os necessitados e os curiosos. A todos ele distendia as mãos fulgurantes de luz e ricas de bênçãos. As rosas miúdas e simplórias confraternizavam com as rosas de Saron, onde ele reuniu seus discípulos e, em particular, num tom coloquial, feito de ternura, disse-lhes: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Tá, só um pouquinho, Simone. Então, ó, ela traz aqui Mateus 10, 8, né? Eu vou ler um pouquinho de Mateus, tá? Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai.
Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, porque digno é o operário do seu alimento. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis conduzido à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também. Não cuideis que vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E quem não toma a sua cruz e não segue após a mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, gente, é revolução mesmo interna nossa, né? Ali, essa passagem aqui não é quando ele passa para os discípulos dele uma certa autoridade para que eles passem a fazer as curas, passem a realizar o que o próprio Jesus fazia, né? Sim, sim. Eu acho que nesse momento ele dá essa mensagem, assim, né? Nesse sentido, né? Para que eles fizessem também, né? Exatamente. Ele está dizendo assim, ó, gente, daqui a pouco eu já vou morrer e vocês têm que continuar a revolução. Vocês têm que continuar o serviço. E mais ou menos, e era isso aí, Simone. Ele estava passando as orientações, né? Tanto que ele dizia assim, ó, não vai na... Lembra, ele falou várias coisas, não foi só isso. Eu que trouxe só isso aqui, mas ele falava assim também, como que é? Quando chegar numa casa, abençoa essa casa. Se essa casa for digna de bênção, a bênção recairá sobre essa casa. Se ela não for, a bênção vai voltar para vocês. Lembra dessas passagens? Tudo, então, é tudo essa orientação que Jesus está fazendo para que os discípulos continuassem essa revolução, essa pregação de ajudar o próximo, né? E também essa coisa toda não é só para o próximo, também para os discípulos, para que os discípulos se transformassem, como aconteceu, né, em apóstolos. Sair do discipulado, sair da fase de aluno e chegar a ser mestre também, né? Pode continuar. Porque no final, gente, ó, eu andei trocando umas figurinhas com o João Carlos e a gente também, ele que me passou essa orientação, né, de João 11 e João 15, que eu vou ler no final, tá bom? Pode continuar. Houve um grande silêncio que iria permitir ficar esculpida na mente e fixada nos sentimentos a lição vigorosa. A conquista interna do reino dos céus deveria produzir os frutos da compaixão e da caridade em todos aqueles que o amassem. Teriam que possuir os dons de curar, de libertar do mal, de arrancar das sombras da catalepsia aqueles que fossem considerados mortos. A revolução teria que prosseguir, mesmo quando ele já não estivesse aqui. A gratuidade em todas as ações seria o selo de identificação do vínculo com ele. Vocês estão vendo aqui, ó, essa conquista interna nossa. Essa conquista interna de nós mesmos, que nós vamos conseguir, né, chegar ao reino dos céus. E essa conquista vai gerar caridade, né? Temos que produzir os frutos da compaixão,
E arrancar das sombras os mortos, os mortos. Olha, uma vez eu ouvi uma palestra de Rossandro que ele falou assim: o homem dorme em Maia. Ou seja, assim, com os ataques uns aos outros, com as admoestações, o sarcasmo, essa coisa toda. Então, assim, o homem está morto, né, gente? O homem está morto, ele não sabe o que faz. Então, assim, arrancar das sombras dos mortos é ensinar, orientar para as pessoas começarem a seguir essas orientações de Jesus, porque fica muito, parece assim, uns mortos-vivos, né? Que não é? Que estão preocupados só com aquela coisa do superficial ali, dos bens materiais, só come, dorme, bebe. Então, assim, a vida fica muito sem sentido isso. E aí não tem uma conexão, né, com o nosso lado divino, o nosso lado espiritual, né? Fica Exato. só na materialidade. E a materialidade a gente sabe que ela acaba, né? Ela morre, né? Essa morte ocorre porque a matéria é transitória para nós, né? Nós somos seres espirituais. Então, realmente, a gente fica mais morto do que vivo, né? Quando Não é? estamos ligados a essas coisas da matéria, né? E quando estamos mais ligados ao espírito, a gente começa a, de fato, ter mais vida, mais energia também, tudo mais, né? Sim, verdade. Pode continuar. E olha só interessante, ó. A gratuidade em todas as ações seria o selo de identificação do vínculo com Jesus. Caridade com gratuidade. Olha que bacana isso. É doação, né? Amor é doação. Então, você não cobra nada, né? Exatamente. Quando ama, né? Aquele amor incondicional que a gente fala, né? É doação pura. Não tem, como é que fala? Não se quer nada em retorno. Então, não se cobra nada. É gratuito, né? Exatamente. Doação. E o vínculo com Jesus, ele está falando, a Amélia está falando, né? A gratuidade em todas as ações seria o selo de identificação do vínculo com ele, com Jesus. Pode continuar. Transcorreram 2000 anos e a sua revolução prossegue, convidando a doçura, a humildade, ao respeito pelo próximo e a caridade sob todos os aspectos considerados. É necessário. Bom, só um pouquinho. Então, só um pouquinho. Então, é essa revolução, né? Que ela traz o título aqui para gente, a sublime revolução, revolução interna, para que nós saiamos da fase do egoísmo, da fase do orgulho exacerbado e passemos a essa outra, né? De ser humilde, mais doces, mais caridosos, respeitando o próximo, sem fazendo essa transição, né? E assim, voltando à história dos judeus, que nós vimos no início, com todo aquele sofrimento, com toda aquela coisa, era essa transformação que estava sendo esperada. Pode continuar, Simone. É necessário criar-se condições para que a revolução do amor prossiga, engalanando a sociedade. Adornando, Simone, adornando. Ah, tá, eu não conhecia essa palavra. Com a paz legítima, a iluminação interior e a fraternidade sem jaça. Fraternidade sem falhar, sem ter imperfeição, né? Pode continuar. O seu enunciado de amor continua a ecoar na convulsão dos tempos. Eu vos mando. Ó, então, tá vendo? Jesus está se despedindo, mas está fazendo orientações. E aqui, ó, eu vos mando. Cabe duas colocações aqui. João 15, 16 a 20 e Lucas 10, 3 a 9.
Eu vou ler Lucas 10 primeiro, tá? Eu vos mando, cadê? Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe, é chegado o reino dos céus. João 15, capítulo 15, versículo 16 a 20. Não me escolheste, olha que interessante isso. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. É essa a sublime revolução, né? E você fazer a sua modificação interna e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, gente, é interessante, né? Essa transformação, para que nós nos transformemos e possamos gerar frutos, e possamos passar ao próximo. E ele fala, né, que vós vos ameis uns aos outros. Então, fico pensando também, sabe, gente, se você também temos aqui, deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidinho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, nos itens 13 a 16, ele vai falar, né, dessa revolução. Olha, posso fazer um comentário? Pode sim. Só rapidinho, Simone, ele vai falar dessa revolução e ele também vai falar de coragem de opinião, sabe? No Evangelho segundo o Espiritismo. Se você tem alguma coisa boa a acrescentar, que vai gerar frutos e vai fazer bem à sociedade, ele fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente tem que passar para adiante. O que vai nos transformando também é para nós passarmos para adiante. Se tem alguma ideia, alguma coisa que vai melhorar ao próximo, que não é para ficar com a gente, né? Pode falar, Simone. O que eu ia comentar, que me passou assim, é que Jesus veio, quer dizer, ele trouxe essa ideia dessa revolução, com essa proposta interna aí, no caso, a revolução, a gente sabe que tudo começa dentro da gente mesmo, né? É interno. E ele traz a proposta e ele diz, eu vos mando. Então, ele nos dá uma autonomia, ele passa toda a autoridade dele, enquanto ele estava muito mais à frente, né, do ponto de vista de progresso, mas ele passa essa autoridade e essa autonomia para nós. Tanto é que os discípulos começaram a curar, né, fazer o que ele fazia. O que parece, às vezes, assim, quando a gente traz para a nossa realidade, parece meio inconcebível a gente conseguir fazer aquilo que Jesus fazia, né? Nos parece, assim, distante. Não vou dizer não, exatamente o que Jesus fazia, mas o que eu acho que ele trouxe é que nós sois deuses, né? Então, a gente tem toda essa condição, essa autonomia de dar continuidade a esse reino dos céus, a essa continuidade, né? Então, me passa isso. Ele fala assim, olha, eu estou aqui, agora eu vou mandar vocês, né? A parte que eu tinha que trazer dessa revolução, eu trouxe. E agora é com vocês, né?
E aí vocês têm que caminhar sozinho, tem que ter uma autonomia. Mas está tudo aqui, não está sozinho, porque trouxe tudo que a gente precisava em termos de... Né, o próprio Olha que evangelho tá aí. é bem bacana, né, Simone, isso assim. Então, assim, ó, eu estou ensinando vocês agora a revolução interna. Agora eu preciso voltar à casa de meu pai e vocês têm que continuar. E vocês têm que passar essa revolução para adiante. Os outros têm que se transformar. Nós temos que ter frutos. A árvore tem que frutificar. E é interessante também que, assim, é claro que a gente não vai fazer os milagres que ele fazia. A gente não vai fazer as coisas que os discípulos faziam, mas tudo que nós pudermos fazer em benefício do próximo, nós devemos fazer. É isso que eu estou entendendo que a lição traz. Sabe, aquela candeia, não ponha a candeia debaixo do alqueire. Se você tem alguma coisa para falar que vai gerar bem, vai gerar bem-estar, vai gerar conforto, alguma coisa que você saiba, que ensine ao próximo, você precisa falar isso. Por exemplo, Às nas vezes nossas até uma casas. fala, né? Exato. Aliás, às vezes uma fala que a gente coloca, por exemplo, às vezes aquela pessoa está precisando daquela orientação e ela não tinha parado para pensar daquela forma. E aí a gente pode contribuir trazendo uma fala, uma orientação, uma coisa diferente, que já, de repente, auxilia bastante até. A gente nem sabe o quanto podemos repercutir. Então, eu acho Sim. que nos valoriza muito, né? Porque eu vejo que, para nós, assim, comumente, a gente fica sempre achando que a gente não vai conseguir tanta coisa, ou não vai repercutir, ou não, né? Mas todas essas nossas ações, né, são super válidas, né? Eu acho que ressalta a importância de tudo isso, né? Que Sim. temos condições de fazer muito, sim, muita coisa. Sim, em casa também, né, Simone? Em casa também, falando para os nossos parentes, para os nossos filhos. Família, né? Hã? E isso Primeiro a aí, família, ó, né? exatamente. Então, por exemplo, estamos aqui em casa. E aí a gente estuda Jesus. E aí os nossos filhos vão estudar Jesus? Vão. E os nossos filhos vão levar para os nossos netos e vai evoluindo essa coisa em família, né? Sim. É isso que Jesus quer, É né? isso mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Margarete, Gessiane, vocês querem falar alguma coisa? Todo mundo quieto. Tudo certo, Ali. Tudo certo? ótimo, Ali. Adorei. Então vamos lá. Vamos então Olha, passar para. tem que parar a gravação aí para começar outra. Ai, verdade, Ana. Como é que faz isso aqui, hein? Interromper.